Você teria coragem de dar o seu filho Isaque como sacrifício para Deus? Às vezes a gente não entende a forma que Deus age, mas saiba que a maneira que Deus age para dar livramento, para dar vitória para mim e você é o melhor jeito. Nós só temos que confiar nele em todo tempo, para tudo ir bem na minha vida e na tua vida. E que o meu plano e os teus planos estejam aí na vista de Deus, agradando o coração dele, para que ele entre com as providências, com as bênçãos prometidas para mim e para você. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, bom dia. 22 dias dos 50 dias da campanha da leitura do livro de Gênesis, capítulo 22 e Salmo 7. E hoje eu comecei cedo, porque vou fazer um serviço aqui em casa e eu não posso começar a live no horário que eu faço todos os dias. Mas como eu fiz o comprometimento, o compromisso de fazer isso com vocês, então vou fazer o meu compromisso neste horário por conta disso. Amém, em nome de Jesus, porque todo sacrifício, meu amor, quando é dado para Deus, ele recebe com amor, nos dá livramento. Amém. E vou falar baixinho, porque meu filho tá dormindo, e aí eu vou falar baixinho. Amém? Então, pegue sua Bíblia, que é a palavra que o Senhor nos deu hoje para a nossa meditação em relação a esse dia de hoje da campanha está no livro de Provérbio 1, de número 26. Também eu me rirei da vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. Pois é, aqui é o Senhor dizendo, não adianta você me clamar só na hora da sua dor, na hora da sua luta. E antes você ir buscar as feitiçarias. Quer dizer que você passa a sua vida inteira na macumba, na magia negra, na feitiçaria. Aí quando você tá na dor, aí você me busca, eu zombarei de você na hora da sua petição e eu rirei de você. Quando eu ver que você tá com medo de mim na hora errada, eu zombarei de você. Quando eu ver que você tá tendo amor por mim, temor por mim na hora errada. Deus é sério, viu? Ó, também eu me rirei da vossa petição. Ô, paizinho, tô sofrendo, me ajuda. Mas passou a vida inteira sem querer Deus. Passou a vida inteira zombando dos filhos de Deus. Passou a vida inteira zombando da palavra de Deus. Passou a vida inteira passando por cima do servo de Deus. E zombarei, vindo o vosso temor. Passou a vida inteira zombando da palavra de Deus. Passou a vida inteira zombando dos servos de Deus. Passou a vida inteira rindo, guinchando daqueles que sofrem por amor de Deus. Aí agora, quando vem tua petição, eu zombarei de você. É Deus dizendo. Então vamos observar, viu? Vamos observar. Para nós não levar esse não de Deus. Quando nós chamar ele na hora da nossa dor, errada. Quando nós demonstrar amor para ele na hora errada. Onde ele já está por aqui conosco e 70 vezes 7 esperou eu e você se arrepender. Amém, em nome de Jesus. E vou dar início à nossa campanha para a glória de Deus. E essa visão, essa palavra aí que Deus me deu hoje tem a ver com a visão de ontem à noite. Mas eu falo se der tempo no final. Amém. Então pegue sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22, para a glória de Deus. Deus manda Abraão matar seu filho. Por isso que eu botei o título da live. Você teria coragem de sacrificar o seu Isaque
se Deus pedisse. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Maria, e oferecer-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs-lo-á sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, agora que temes a Deus e não me negastes o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho, e chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, onde se diz até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Glória a Deus. Aleluia. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na prata do mar, e a tua semente possuirá a ponta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas
todas as nações da terra, porquanto aborreceste a minha voz. Então Abraão tomou aos seus moços e levantou-se e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois destas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão. Uz, o seu primogênito, e Buz, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quezede, e Azor, e Pildas, e Gidilafe, e Betuel. Perdão esse nome aí, viu? E Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu Milca e Naor, irmão de Abraão, e a sua concubina, cujo nome era Recuma. Ela lhe deu também a Teba, e Gaão e Taás e Maaca. Eita glória! É tanto nome abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui finaliza o capítulo 22, para a glória de Deus. Agora eu vou ler o Salmo 7 e volto para explicar o que o Senhor me ordenar no capítulo e conta a visão para a glória de Deus. Amém? Davi confia em Deus e protesta a sua inocência. A ti, Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me para que ele não arrebate a minha alma como um leão despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma, e alcance a qualquer aos pés a minha vida sobre a terra. Reduza a pó a minha glória. Aleluia. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois volta às alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se, ó justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os rins. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará sua espada, está armado seu arco e está aparelhado, e já para ele preparou armas mortais. E pôr em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentira. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. E aqui encerra a campanha do dia de hoje, para a glória de Deus. E eu e Deus demos um driba no capeta, que faz a reunião à noite e diz: quem é que vai atrapalhar ela amanhã? Quem é que vai lá atrapalhar ela amanhã? Eu? Pois tu vai lá. Demos um driba nesse capeta de hoje, para querer
clonar meu celular ou querer copiar meu link. Amém? Demos um drible nesses enviados de hoje, para a glória de Deus. Então, deixa eu lhe explicar aqui, ó. Deus deu o Isaac para Abraão, mas Deus pediu Isaac para Abraão de sacrifício. Mas, se você analisar o contexto, você vê que Deus apenas testou Abraão para ver se Abraão realmente acreditava em Deus e amava Deus. Então, Deus pediu a Abraão, Deus pediu Isaac a Abraão como sacrifício e Abraão não negou e deu. Aí, assim, às vezes, Deus pede uma coisa bem pequenininha para nós fazer e nós não faz. Tipo, vai ali na casa do teu vizinho, diz para teu vizinho isso, aí tu não vai. Vai na casa do teu irmão de sangue, diz isso, e tu não vai. Vai naquela igreja, diz isso e tu não vai. Aí o que acontece? Quando Deus vem, ele age no sacrifício conosco. Ele tira algo de nós pela nossa desobediência. Mas por quê? Porque sacrificar, obedecer é melhor do que sacrificar. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. Então, é melhor nós obedecer à voz de Deus do que nós perder algo que é nosso por sacrifício, pela nossa desobediência e Deus vir nos punir para nós ouvir a voz dele. Então, por que Deus não fez isso com o filho de Abraão? Porque Abraão vivia adorando o Senhor. Abraão vivia agradando o coração de Deus. Ele era temente à palavra do Senhor, à ordem de Deus. Ele acreditava no poder de Deus. E aí, o que acontece? Abraão, ele orava pelo povo, era uma pessoa que intercedia pelo povo, né? Então, Deus gostava das renúncias de Abraão, dos sacrifícios de Abraão. Só que aí Deus testou mais ainda Abraão. Mas no fundo, Deus sabia que não ia fazer isso com o filho de Abraão, porque sabia que foi ele que deu. Foi ele que deu numa situação que era improvável. Não tinha probabilidade de Abraão fazer um filho pela idade dele e também mais ainda a esposa dele pela idade dela. Então Deus não ia fazer isso com o casal. Mas Deus testou o casal. Deus testa nós. Então quando Deus mandar você ir ali, vai. Quando Deus mandar você dizer, diz. Quando Deus mandar você dar, dá. Quando Deus mandar você largar, larga. Quando Deus mandar você deixar, deixa. Porque às vezes sacrificar é pior do que obedecer. É melhor você obedecer uma voz de Deus do que Deus deixar o inimigo matar teu filho, do que Deus deixar o inimigo tocar nas tuas finanças, do que Deus deixar o inimigo tocar na tua saúde, tocar na tua família. Então, aconteça o que acontecer, é melhor ouvir a voz de Deus. Amém. Então, o que foi que aconteceu? Quando Abraão chamou o filho dele, foi para o deserto, preparou a fogueira, pegou todos os gavetos, acendeu o fogo. Isaac diz, pai, cadê o carneiro que nós vamos sacrificar para Deus? Isaac estava com o coração partido, sem saber como ia dar notícia para o filho, que ele era o sacrifício. E que ele ia fazer aquela tamanha crueldade com a única descendência dele, do sangue dele, da esposa dele. E que ele lutou tanto para ter aquele filho, o único herdeiro dele. Porque ele não considerava mais Ismael de herdeiro. Ele deserdou Ismael. Mas eu creio que eu não lembro desse capítulo, quando eu já li outras vezes. Mas eu creio que, no fundo, Deus queria fazer Abraão pensar de alguma forma de Ismael, do que ele fez com Ismael, que mandou Ismael embora sem herança.
Eu não lembro não desses outros capítulos, mas eu creio que mais na frente vai falar sobre Ismael, porque Ismael sofreu. Ismael passou até sede no deserto. Ismael quase que morre de fome, de sede no deserto, por conta de Abraão, que mandou ele embora com Agar e disse que não era mais herdeiro dele por conta do nascimento de Isaac. Não era para ele fazer isso. Ele não já tinha aceitado o acordo do nascimento de Ismael? Então por que que agora ele ia rejeitar Ismael? Por que que ele ia amaldiçoar Ismael? Então eu creio que essa atitude de Deus com Isaac e Abraão, na minha ideologia, porque aqui eu estou falando meu pensamento, não estou lendo a Bíblia, não li ainda os próximos capítulos, e se li não lembro. Mas eu creio que Deus queria fazer Abraão pensar em Ismael. Por quê? Porque foi o próprio Deus que não deixou Ismael morrer de sede. Foi o próprio Deus que ajudou Ismael no deserto, né? Então eu creio, assim, pela forma que eu penso da vida, a forma que eu fui ensinada. Eu creio que o que Deus fez com Abraão e Isaac foi para ele repensar o que ele fez com Ismael. Vamos continuar nos próximos capítulos. Vamos continuar amanhã no 23, para ver se no 23 Deus cita algo de Ismael. Amém, em nome de Jesus. Mas o importante é que na hora que Abraão foi sacrificar Isaac, quando ele já ia acender a tocha de fogo para pôr lá, ele ouviu a voz de Deus lá longe. Abraão, Abraão. Aí quando ele olhou, ele viu. Aí era o carneiro embaixo do pé de árvore. E a árvore segurando ele, como diz aqui, ó. Então, ó, vamos ver aqui. Vou só ler a parte que fala que o carneiro, que Deus chamou Abraão, aqui ó. Mas o anjo do Senhor lhe bradou, no caso foi o anjo do Senhor, né? Não foi nem Deus, foi o anjo. Ele ordenou. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe façais nada, portanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos. Mas por que Deus não deixou acontecer isso com o filho de Abraão? Porque Abraão não negou. De início, Abraão não negou. Ele sabia que ele ia sofrer, ele sabia que não era coisa boa, que não era uma atitude boa de Deus, mas ele concordou. Por amor a Deus, ele concordou. Mesmo ele não achando bom, mas ele concordou, porque ele sabia que as coisas de Deus tinham que ser obedecidas, as coisas de Deus tinham que ser honradas, o nome dele, e ele sabia que era por algum motivo desconhecido, mas ele confiou em Deus. E aí foi na hora que Deus livrou ele matar o filho dele para a glória de Deus. E aí você viu, como eu falei, que as pessoas entram de propósito para atrapalhar? É assim. A inimiga dá o pratinho de Satanás para a pessoa. Francisco das Chagas Pimentel foi um deles que comeu esses pratinhos consagrados a demônio no meu nome. Ou seja, os pratinhos consagrados a demônio no meu nome chegou lá em Goiânia, na casa do meu irmão Francisco das Chagas. O diabo querendo usar meu irmão contra a minha vida, mandando pombagira do desespero para casa do meu irmão, que era para o diabo dizer que eu era feiticeira. E que tudo aquilo que estava acontecendo com meu irmão, ou que aconteceu, ou que ia acontecer, a culpada era eu. Mas essa capetinha que fez isso comigo, ela fez isso comigo do dia que eu estava na barriga da minha mãe
até hoje. Só que Deus vai desmascarar ela para todo mundo ver. E quando Deus arrancar a máscara dela para todo mundo ver, eu hei de voltar aqui para dar testemunho para todos vocês ver o que aconteceu com ela, o que Deus fez com ela e o que Deus fez comigo para me tirar como forte da mão dela. Eu hei de voltar aqui para dar o testemunho do que Deus libertou ela, do que Deus fez para libertar ela e do que Deus fez comigo para me tirar da mão dela. Eu hei de voltar aqui nas próximas lives dando esse testemunho para vocês que me acompanham, que me seguem para a glória de Deus. E aí eu vou ler a parte aqui do carneiro, ó. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. Ou seja, o anjo, com ordem de Deus, foi levar esse carneiro. E é o que vai acontecer. Quando Deus botar um ponto final nessas magias negras, nessas feitiçarias, nessas bruxarias, nessas setas de inveja, que essa Jezabel levantou contra a minha vida e mandou o pratinho lá para Goiânia, para o meu irmão Francisco das Chagas, que era para meu irmão não sentir vontade de me ajudar, não sentir vontade de não acreditar no que eu falasse, porque estavam planejando matar minha mãe para botar a culpa em mim e era para manipular meu irmão Francisco das Chagas para não acreditar no meu argumento. Mas como Deus viu tudo que planejou, Deus está segurando minha mãe até hoje, de gente sem vergonha, matar ela com bruxaria para botar a culpa em mim. E aí, quando o papai se levantar, essa carcata que tá mandando para mim vai ter que ter um suporte. Ela vai ter que estar firmada na rocha. Porque se ela não tiver firmada na rocha, ela vai desabar no castelo de areia dela. Porque quando a gente constrói nossa casa num castelo de areia, irmão, o que é castelo de areia? Mentira, difamação, roubo, obra maligna das trevas, o que não presta. É castelo de areia. É você construir algo em cima de uma mentira. Quando você constrói algo em cima de uma mentira, você constrói sua casa num castelo de areia. Qualquer ventinho, qualquer tempestade, sua casa desaba. Por isso que é melhor aconteça o que acontecer. Por isso que é melhor você construir sua casa na rocha. O que é a rocha? Deus, a palavra. Sabe por quê? Porque não é qualquer tempestade que derruba você. Não é qualquer tempestade que impede o agir de Deus na tua vida. Não é qualquer vento que balança o teu barco, que abala a tua estrutura e que faz você voltar e dizer, não quero mais Deus, vou voltar para o pecado. Quando você está firmado na rocha, não é qualquer vento que te derruba e faz tu desistir, igual a mulher de Ló, que teve o primeiro vento de Deus e ela olhou para trás desejando aquilo que Deus destruiu, desejando ter de volta, sentindo saudade daquilo que ficou para trás e que Deus ia dar uma nova chance, ia dar uma nova vida, porque Deus podia ter matado ela, igual matou todo mundo em Sodoma e Gomorra. Deus podia ter destruído ela e a família dela, igual destruiu todos os habitantes daquela cidade. Mas Deus teve misericórdia de Ló, da mulher e das filhas dele, por amor a Abraão. Por amor a Abraão. Mas o que aconteceu? Ao invés dela agradecer o amor de Deus pela vida dela, ela foi sentir falta do pecado, daquelas festas, daquelas bebedeiras, daquelas vidas de prostituição, lá de Sodoma e Gomorra. Aí quando ela olhou para trás, que foi ordem de Deus, pega a tua cama, pega a tua família, Lói, e ande no olhos para trás. Não sinta saudade do que tu viveu aqui,
porque lá na frente eu vou te dar vida nova, vou te dar um tempo novo. Então, quando ela desobedeceu a ordem de Deus, ela virou estátua de sal, também por não acreditar que Deus era poderoso de fazer coisas melhores na vida deles lá na frente, mesmo que ela não estava vendo, mesmo que ela não estava visualizando, mas ela foi incapaz de acreditar que dias melhores Deus ia providenciar. E aí foi onde aconteceu a multiplicação de Abraão ou de Ló com as suas próprias filhas. Por quê? Porque a própria mulher dele virou estátua. Então vamos prestar atenção para nós não virar estátua de sal e também nós não perder nossas bênçãos à toa. À toa. Quando o diabo queria tirar a vida do meu filho e Deus mostrou em visão, eu disse, Senhor, eu vou proteger meu filho como mãe, que meu filho é uma pessoa ingênua. Meu filho não sabe de nada. E eu tenho toda a obrigação dada pelo Senhor. E ele tem todo o direito de ter todo o meu amor, todo o meu cuidado, meu suporte. Mas que seja feita a tua vontade na minha vida. Eu não abro mão da vontade do Senhor na minha vida. Mas eu também não aceito a vontade de invejoso na minha vida. Eu não aceito a vontade de pessoas perturbadas na minha vida. Eu não aceito a vontade do diabo na minha vida, porque o Senhor viu o preço que eu paguei para deixar as coisas do mundo para servir o Senhor. Por isso que eu não aceito o Senhor permitir a vontade do diabo na minha vida para me envergonhar. Eu que paguei preço para ter o Senhor. Eu que paguei o preço para fazer a obra do Senhor. Eu que paguei o preço para deixar o pecado. Eu não abro mão do meu direito dado pelo Senhor de ter livramento, proteção, socorro bem presente. E o Senhor proverá tudo na minha vida. Glória a Deus, Deus está provendo tudo na minha vida. E aí Deus me acordou ontem numa visão. Deu num local, só que o local, Deus me fazia saber que era uma casa, que era um cimento queimado. Era uma casa com cimento queimado. E a cor do cimento queimado era preta. Era preta assim, acinzentado. E aí Deus me fazia ver que tinha uma mesa grande de madeira. Aí Deus me fazia saber que tinha 2 pessoas sentadas nessa mesa. E estavam comendo mamão. E aí a pessoa veio para me chamar. E eu estava assim em pé. E aí a pessoa veio para me chamar. Eu creio que era para comer mamão também. Mas aí o Senhor me acordou. Aí eu entendi os gostos de mamão aqui, ó. Na minha garganta. Eu escarrando o catarro e saindo cheiro de mamão. Eu entendi quando Deus me acordava 3 horas da madrugada com cheiro de... Sabe aquele leitezinho de mamão? Deus me acordava como se a pessoa estivesse tirando o mamão do pé, fazendo aquele cortezinho, aí saindo aquele cheiro daquele leite do mamão. Então Deus me acordava com aquele cheiro. E aí eu entendia que era mamão sendo consagrado a demônio, 3 horas da madrugada, que era para dar para alguém comer. Aí Deus me fazia saber que era a minha mãe. Deus me fazia saber que a pessoa que estava comendo esses mamão era a minha mãe. E aí eu intercedia pela minha mãe e orava pela minha mãe. Aí quando Deus me acordou dessa visão, eu vim pro meu quarto, me ajoelhei, orei, conversei com o Senhor, entreguei na mão do Senhor, repreendi toda a feitiçaria, toda a macumbaria, disse pro Senhor desfazer, pedi pro Senhor bloquear, pedi pro Senhor tirar toda a legalidade aqui dentro da minha casa, quebrar todo o mal, se ainda tinha resíduo dessas coisas aqui, que era pro Senhor desfazer em nome de Jesus. Terminei a oração, entreguei na mão do Senhor. Aí eu deitei com meu filho e continuei orando até o sono vir. Ou seja, eu levantei e vim orar de joelho. Mas terminei de orar, fui deitar com meu filho.
Mas aí até o sono vir, eu continuei orando. Orando. Nesse meio termo de eu orando, que era de 2 e pouca, era 2h40, nem lembro mais ou menos o horário. Nesse meio termo, aí Deus me fez eu sentir cheiro de sabonete. O cheiro do meu sabonete, aquele que eu mostrei na live de ontem. Aí eu disse, pai, o que é isso? Aí ele botou meu irmão Raimundo na minha mente. Aí quando ele botou meu irmão Raimundo na minha mente, aí veio o cheiro de fumo. Veio o cheiro de fumo. Que quando acontece isso, meu edredom fica com cheiro de fumo, minha toalha fica com cheiro de fumo, minhas roupas ficam fedendo a fumo. Quando acontece isso, né? E aí veio meu irmão Raimundo. Aí eu peguei, aí fui orar, fui repreender todo o mal, fui repreender toda renovação de Zé Pilintra, toda invocação a demônio, de pessoas fumando cigarro na madrugada no meu nome. Aí o cheiro do fumo saiu e veio o cheiro do sabonete, do mesmo cheiro do meu, Lux de orquídea. Era como se meu irmão Raimundo tivesse feito a nojeira, fumou um cigarro e foi tomar banho. Aí pronto. Entreguei na mão do Senhor e continuei orando. De repente veio a Irismal Oliveira. Deus botou a Irismal Oliveira na minha mente. Aí, do mesmo jeito, o cheiro do sabonete Lux Orquídea. E aí veio aquela mesma putaria de pombageira no meu nome. Como se Irismal Oliveira tivesse feito a putaria dela com meu ex-marido e fosse tomar banho com sabonete. Eu disse, cai por terra, diabo. Toda ação diabólica, toda invocação de pombageira, espírito de Zé Pilintra, espírito de vício, cai por terra em nome de Jesus. Entreguei na mão do Senhor e fui dormir. Eu disse, vou acordar cedo, porque amanhã eu vou ter que fazer a live cedo por conta do trabalho que vai fazer aqui na minha casa, e eu preciso, e se precisar de mim, eu tenho que ajudar, ou se precisar de qualquer coisa, eu tenho que estar disponível. Aí não tem como eu fazer live e ajudar. Eu pensando comigo, né? E também se caso eu for ajudar e eu não fazer minha live, o combinado é até meio-dia eu não deixar o povo que confia em mim sem a live de hoje do sacrifício. Porque eu posso ler o capítulo aqui, não tem problema nenhum. Mas como eu me prontifiquei e eu, como é que diz, meu Deus? E eu fiz o acordo com vocês de eu também compartilhar essa campanha com vocês, porque foi ordem de Deus, filha minha. Quando minha filha estiver fazendo campanha, sozinha aqui na casa da minha filha, dá uma voltinha, compartilha com alguém, que eu quero usar você. Então, eu disse, vou compartilhar essa campanha. Amém? Então, eu espero que você recebe aí. Hoje, Deus vai prosperar na minha vida e na tua vida. Aí, quando eu fui escovar meu dente, quando eu fui fazer a manutenção nas minhas tranças, escovar meu dente, não tirei nem a roupa de dormir, ó. Ainda tô com a roupa de dormir. Mas quando eu fiz só fiz a manutenção do meu cabelo e fui escovar o dente. Mas quando eu fui escovar meu dente, que eu peguei a água para lavar meu rosto, veio o cheiro de lodo, cheiro de lama preta, filho prodígio. Aí eu entendo que foi a renovação do diabo ontem. No terreiro de macumba, nas abominações com pombageira, aí botou a nojeirinha na minha água. Na minha água. Aí quando eu fui lavar meu rosto hoje, aí o cheiro de lodo, cheiro de esgoto, cheiro de lama preta, que tá na casa da roça onde Deus me mostrou. Mas vai cair por terra, já caiu por terra, Deus já desfez, porque a casa aqui não está de todo jeito. E na casa de Jacó, encantamento não entra mais, para a glória de Deus. E que toda traição contra a tua vida, toda mentira contra a minha vida, contra a tua vida, cai por terra pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo. E assim como Abraão ouviu a voz de Deus
Deus deu vitória para Abraão, não precisou sacrificar o filho dele, porque Deus queria testar Abraão. Depois Deus deu providência financeira para Abraão. Prosperou Abraão depois desse holocausto consagrado a Deus, que é o carneiro. Então, hoje, Deus vai entrar na tua casa com prosperidade. É a promessa de Deus, ó. São 14, 15, 16, 17, 18. São 1, 2, 3, 4. São 4 promessas aqui, ó. Quando na sua Bíblia, se tiver escuro assim, ó. Tá vendo negrito, ó? Escurinho. Aqui é promessa de Deus para tua vida e para minha vida. E a promessa de Deus hoje para minha vida e para tua vida é: e chamou Abraão o nome daquele lugar. O Senhor proverá. O Senhor proverá saúde. O Senhor proverá bênçãos financeiras. O Senhor providenciar socorro. O Senhor providenciar semente bendita na terra. O Senhor providenciar tudo na minha vida e na tua vida. O que é que tu tá precisando?